Eles te dizem que se você trabalhar duro vai ficar rico, que se você estudar, conseguir um bom emprego, subir na carreira, a liberdade virá naturalmente. Mas existe algo que nunca te contaram: o preço do bilhete. Porque veja bem, o mundo está cheio de pessoas que ganham muito dinheiro e não tem nada, e cheio de pessoas que ganham pouco e dormem em paz. A diferença não está no salário, está em algo que ninguém quer que você descubra. Existe uma classe de pessoas que você nunca vê. Elas não postam fotos de carros, não anunciam seus negócios, não aparecem em revistas, mas controlam fortunas que atravessam gerações. Enquanto isso, do outro lado, há quem alugue Ferrari para fingir por um fim de semana. Um grita, o outro sussurra, e apenas um deles é realmente rico. Durante os próximos minutos, vamos desmontar as mentiras que a indústria financeira construiu ao seu redor. Vamos falar sobre a armadilha do status, o veneno da dívida e por que os homens mais inteligentes da história perderam tudo em questão de dias. Vamos descobrir o que o dinheiro realmente compra. E não é o que você imagina, isto não é um tutorial, não é um atalho, é uma jornada lenta e profunda pela única verdade que importa. Dinheiro não serve para te fazer feliz, serve para remover o medo. Se você está cansado das promessas vazias, se quer entender como o jogo realmente funciona, fique comigo, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você vê cada centavo que ganha. Vamos começar pelo começo, pela mentira que herdamos. Você acorda numa segunda-feira. O despertador toca às 6 da manhã. Você levanta, toma banho, veste a roupa que comprou para parecer mais competente do que realmente se sente e dirige o carro que custou mais do que deveria até o escritório, onde venderá as próximas 8 horas da sua vida. E no caminho, você pensa: quando é que isso vai melhorar? A resposta é simples: nunca. Não da forma como você imagina. Eu vi isso acontecer 1000 vezes. Pessoas inteligentes, trabalhadoras, decentes, presas numa armadilha que nem conseguem enxergar. Elas acham que estão construindo uma vida, mas estão apenas comprando uma ilusão, prestação por prestação. Deixe-me contar como chegamos aqui. Nos anos após a Segunda Guerra Mundial, algo extraordinário aconteceu na América. E o Brasil seguiu o mesmo caminho décadas depois. Os salários subiram, as casas ficaram maiores, os eletrodomésticos se multiplicaram. O crédito, que antes era privilégio dos ricos, chegou às mãos da classe média. E com ele veio uma promessa: você pode ter agora e pagar depois. Era o sonho americano. Ou pelo menos era isso que diziam. Mas havia um detalhe que ninguém mencionou. O sonho original não era sobre luxo, era sobre segurança. Uma casa própria, comida na mesa, filhos estudando, dormir sem medo de perder tudo. Então, algo mudou, não de uma hora para outra. Foi um deslize lento, quase imperceptível. O sonho deixou de ser sobre ter o suficiente e passou a ser sobre ter mais, sempre mais. A casa ficou grande demais, o carro novo demais, as férias distantes demais e, de repente, o suficiente deixou de existir. Você pode me perguntar: quem mudou isso? Quem decidiu que segurança não era mais o objetivo? Não foi uma conspiração, foi algo muito mais eficiente. Foi o próprio desejo humano amplificado por quem lucra com ele. Bancos que ganham com juros. Empresas que vendem aspirações embaladas em plástico. E nós que compramos tudo isso porque nosso vizinho comprou primeiro. Porque veja bem, não é sobre o que você tem, é sobre o que os outros veem que você tem. 2 homens trabalham no mesmo escritório, ganham o mesmo salário, fazem o mesmo trabalho. Um deles volta para casa satisfeito, o outro atormentado. A diferença? O primeiro olha para sua própria vida, o segundo olha para a vida do colega que ganhou promoção. Isso não é fraqueza moral, é neurociência. Estudos mostram que a inveja ativa as mesmas regiões cerebrais que a dor física. Quando você vê alguém com algo que você não tem, seu cérebro literalmente sofre. E a solução que encontramos? Comprar o que eles têm, como se isso curasse a dor. Mas não cura, porque quando você compra o carro do vizinho, ele compra um barco. E quando você compra o barco, ele compra a casa na praia. E o ciclo não termina, nunca termina,
porque o status não é um destino. É uma corrida sem linha de chegada, e se o status dói tanto, por que perseguimos ele com mais fervor do que perseguimos nossa própria sobrevivência? Deixe-me contar sobre um homem que conheço. Cada vez que ele recebia um aumento, ele fazia o que qualquer pessoa sensata faria. Melhorava de vida, carro melhor, casa maior, viagens mais caras. Tudo parecia lógico. Afinal, ele estava ganhando mais. Por que não gastar mais? 20 anos depois, ele ganhava o triplo do que ganhava no início da carreira. E sabe quanto ele tinha guardado? Menos do que tinha aos 25 anos. Isso tem um nome: inflação de estilo de vida. E não é uma decisão consciente, é uma deriva. Você não acorda uma manhã e pensa: hoje vou arruinar meu futuro financeiro. Você apenas vai ajustando. Um jantar mais caro aqui, um celular mais novo ali, uma mensalidade de academia que você jura que vai usar. E antes que perceba, sua vida inteira depende de um fluxo constante de dinheiro que você não controla. A felicidade que você sente quando compra algo novo dura semanas, com sorte, mas a prestação dura anos, décadas às vezes, e aí está a armadilha, a emoção desaparece, a conta permanece. E quando sua renda para de crescer? Quando a empresa corta custos? Quando a economia desacelera? Quando o chefe contrata alguém mais jovem e mais barato? O que acontece quando o dinheiro para de entrar, mas as contas continuam chegando? Eu vou te dizer o que acontece. Pânico. Existe uma crença perigosa no mundo moderno. A crença de que renda alta significa segurança. Que quanto mais você ganha, mais livre você é. Mas eu vi o contrário acontecer repetidas vezes. Um homem que ganha 250 mil reais por ano, mas não tem nada guardado. Apartamento financiado. 2 carros no leasing. Filhos em escola particular. Viagens internacionais todo ano. E 0 margem de erro. Outro homem ganha 70 mil por ano. Mora num apartamento modesto. Carro usado. Férias simples. Mas tem 6 meses de despesas guardados na poupança. Qual dos dois dorme melhor à noite? Qual dos dois pode dizer não ao chefe quando é humilhado? Qual dos dois sobrevive se for demitido amanhã? As pessoas mais frágeis numa economia não são as mais pobres. São as que têm custos fixos altos e poupança zero. Elas parecem ricas, elas agem como ricas, mas estão a uma demissão de distância do colapso total. E quando o salário desaparece, não é o rico que sobrevive. É o que tem margem. Vamos falar sobre dívida. Não da forma como os bancos falam. Eles dizem que dívida é uma ferramenta, que é inteligente usar o dinheiro dos outros, que todo mundo faz isso. Deixe-me reformular. Dívida não é dinheiro emprestado, é tempo roubado do seu futuro. Quando você financia um carro em 60 vezes, você não está comprando um carro, está vendendo 60 meses da sua vida. 60 meses em que cada centavo que você ganhar já tem dono antes de você sequer vê-lo. Cartão de crédito, empréstimo estudantil, financiamento imobiliário. 3 formas diferentes da mesma armadilha psicológica. O cartão de crédito é o mais insidioso, porque você nem sente a dor. Você compra algo que esquece em 2 semanas, mas paga por ele durante 2 anos. A taxa de juros é tão absurda que seria considerada usura em qualquer outra época da história, mas ninguém reclama, porque todo mundo faz. O empréstimo estudantil é vendido como investimento. Você está investindo em si mesmo, dizem. Mas a verdade é que você está hipotecando a década dos seus 20 anos antes mesmo de começar a trabalhar. E quando você finalmente consegue um emprego, metade do salário já foi prometido a um banco. O financiamento imobiliário é o mais aceito socialmente. Todo mundo tem, dizem. É melhor pagar para você do que pagar aluguel para outro. E tecnicamente, isso pode até ser verdade. Mas a verdade técnica esconde a verdade emocional. Você acabou de se prender a um lugar, a um pagamento, a uma obrigação de 30 anos. E se a dívida é roubo de tempo, quem é o ladrão? Você mesmo. Você é o único responsável. Ninguém te forçou. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça. Você apenas quis algo agora que não podia pagar e trocou seu futuro por isso. Existe uma sensação que permeia a vida moderna. É sutil, nem sempre você consegue nomear. Mas está sempre lá, zumbindo no fundo da sua mente,
como um mosquito que você não consegue matar. É ansiedade. Não aí a ansiedade aguda de um perigo real, mas aquela ansiedade crônica, de baixa intensidade, que nunca te deixa realmente relaxar. Domingo à noite, você está sentado no sofá. Deveria estar descansando, mas seu estômago está apertado, porque amanhã é segunda, porque você não pode faltar, porque você deve 3 meses de cartão, porque o carro precisa de manutenção, porque a mensalidade da escola dos filhos subiu de novo. Você não está com medo de morrer, você está com medo de viver errado. E o pior é que isso não tem nada a ver com quanto você ganha. Estudos mostram que estresse financeiro não correlaciona com renda, correlaciona com falta de controle. Você pode ganhar muito e estar aterrorizado. Você pode ganhar pouco e estar em paz. O que destrói você não é a pobreza, é a impotência. Então eu te pergunto, existe uma saída que não envolve ganhar na loteria? Existe um caminho que não exige sorte, herança ou um milagre? Sim, existe. Mas você não vai gostar, porque exige algo que ninguém quer dar. Exige que você pare. Vou te contar sobre algo que parece mágica, mas é apenas matemática. Algo tão poderoso que Albert Einstein supostamente chamou de a 8ª maravilha do mundo. Não sei se ele realmente disse isso, mas deveria ter dito. Juros compostos. Não é um conceito financeiro, é inevitabilidade pura. Imagine 2 homens, vamos chamá-los de Pedro e João. Pedro começa a investir R$ 5.000 por ano aos 25 anos de idade. Ele faz isso durante 10 anos, depois para. Nunca mais coloca 1 centavo. Total investido, R$ 50.000. João espera. Ele pensa, tenho tempo, vou aproveitar a vida primeiro. Aos 35 anos, ele finalmente começa e investe R$ 5.000 por ano durante 30 anos, até os 65, total investido, R$ 150.000. Quem termina com mais dinheiro? Pedro. Pedro, que investiu 1/3 do valor, termina mais rico, não porque é mais inteligente, não porque teve sorte, mas porque começou cedo, porque deu tempo ao tempo. Isso não faz sentido para a maioria das pessoas. Parece injusto. Como pode alguém que investiu menos terminar com mais? Porque juros compostos não são lineares, são exponenciais. No começo, o crescimento é invisível, ridículo até. Você coloca 5.000, no primeiro ano vira 5.400, grande coisa. Mas no 20º ano, cada real que você colocou já se multiplicou várias vezes, e cada centavo de lucro também está gerando lucro. É uma bola de neve rolando pela colina mais longa do mundo. O tempo importa mais do que o esforço, mais do que inteligência, mais do que sorte. E isso nos leva a uma verdade incômoda. Tempo é o único recurso verdadeiramente não renovável. Você pode ganhar mais dinheiro, pode recuperar saúde, pode fazer novos amigos, mas tempo? Tempo apenas diminui. Cada segundo que passa é um segundo que você nunca mais terá. E quando você entende isso, riqueza deixa de ser sobre dinheiro. Riqueza é tempo armazenado. Pense num cirurgião, ele ganha bem, muito bem, R$ 500 por hora talvez, mas ele precisa estar lá no centro cirúrgico, com o bisturi na mão para ganhar esse dinheiro. Ele troca tempo por dinheiro numa proporção fixa. Se ele não trabalha, ele não ganha. Agora pense num investidor. Ele coloca dinheiro num negócio, numa empresa, num ativo que gera retorno, e enquanto ele dorme, aquele dinheiro trabalha. Enquanto ele está na praia, aquele dinheiro se multiplica. Ele desacoplou tempo de renda. Qual dos dois é mais rico? A resposta não é óbvia, porque muitas vezes os que ganham mais por hora destroem tempo mais rápido do que os que ganham menos. Eles trabalham tanto, gastam tanto, se comprometem tanto que nunca acumulam o suficiente para parar. Renda alta sem margem é uma prisão luxuosa. Você tem tapete persa no chão da sua cela. Então, se tempo é tudo, por que vendemos ele tão barato? Cada decisão financeira que você toma é uma escolha entre 2 futuros. Você só não percebe porque o futuro é invisível. Quando você gasta R$ 30.000 num carro, você não está apenas comprando um carro, está escolhendo não investir R$ 30.000.
E R$ 30.000 investidos durante 40 anos, com retorno médio de 10% ao ano, se transformam em mais de R$ 1.300.000. Você trocou R$ 1 milhão por um carro que vai valer 10 mil em 10 anos. Isso é custo de oportunidade, o dinheiro fantasma que você nunca vê, o ledger invisível da sua vida. E não é sobre grandes decisões, é sobre pequenas decisões repetidas diariamente. O cafezinho de R$ 10 todo dia são R$ 300 por mês, 3.600 por ano. Investidos durante 30 anos, R$ 650.000. Você está bebendo uma aposentadoria. Mas eu sei o que você está pensando. Se a matemática é tão óbvia, por que todo mundo ignora? Porque o cérebro humano não foi feito para entender exponenciais. Foi feito para sobreviver na savana, para temer o leão, para buscar comida agora. O amanhã era incerto demais para valer o sacrifício de hoje. E essa fiação antiga ainda está aqui, dentro de você, gritando para que você aproveite agora, para que você compre agora, para que você viva agora. Porque amanhã pode nunca chegar. Deixe-me te contar sobre 2 formas de perder dinheiro. A primeira é óbvia. Você compra algo que não presta, uma ação que despenca, um negócio que quebra, um carro que vira sucata. Mas a segunda é mais sutil. Você compra algo que vale exatamente o que você pagou. Um jantar caro, uma viagem boa, uma roupa bonita. E tudo isso te dá prazer. Real, genuíno prazer. Mas você perdeu mesmo assim, porque o mercado precifica ativos, mas a vida precifica arrependimento. Aquele jantar custou R$ 300. Foi bom? Foi. Você se lembra dele? Talvez. Mas se aqueles R$ 300 tivessem sido investidos há 20 anos, hoje seriam 5 mil. E 5 mil reais compram quantos jantares? O preço é o que você paga. O valor é o que você perde. E isso não é sobre nunca aproveitar a vida. É sobre entender que cada escolha tem um peso invisível, que cada real gasto é um real que nunca mais vai trabalhar para você. Agora, vamos falar de investimentos. Não vou fingir que é simples, não vou te vender a ideia de que qualquer um pode prever o mercado, porque não pode. Mas vou te dizer uma verdade que poucos admitem. Os investimentos mais lucrativos são entediantes de uma forma humilhante. Você quer ação, drama, quer acordar e ver que sua carteira subiu 20% em um dia? Então você vai perder dinheiro, porque as empresas que pagam dividendos consistentes durante décadas, que crescem devagar, que ninguém menciona em festa, que não têm uma história emocionante para contar, essas são as que constroem riqueza real. Ações de tecnologia especulativa podem te fazer rico, ou podem te destruir. Geralmente destroem. Mas ações de empresas chatas, energia, saneamento, bens de consumo, essas apenas pagam. Ano após ano, década após década. E enquanto você dorme, os juros compostos fazem o trabalho. Porque o tédio nos repele mais do que a pobreza. Porque somos criaturas emocionais. Queremos histórias, queremos sentir algo. Queremos poder contar aos amigos sobre a jogada brilhante que fizemos. Mas riqueza não é construída com jogadas brilhantes. É construída com paciência entorpecente. Existe uma diferença brutal entre ser rico e ter riqueza. E a maioria das pessoas nunca entende isso. Rico é barulhento. Riqueza é silenciosa. Rico é o cara de 28 anos que aluga uma Ferrari para postar no Instagram. Riqueza é o senhor de 60 que dirige um Corolla e possui 13 imóveis pagos. Rico é visível. Riqueza é invisível. E há uma razão evolutiva para isso. Quando você exibe riqueza, você atrai predadores, não leões, pessoas, parentes que de repente se lembram de você. Amigos que precisam de um empréstimo, golpistas, vendedores, o governo. Dinheiro antigo se esconde porque a tensão atrai perigo. Mas no mundo moderno, fazemos o oposto. Transmitimos cada conquista, cada compra, cada upgrade. Como se a validação externa fosse mais importante do que a segurança financeira. E enquanto você posta a foto do carro novo, alguém está silenciosamente acumulando ativos que vão sustentar 3 gerações. Se silêncio protege riqueza, por que transmitimos tudo?
A matemática não se importa com você, não se importa com suas intenções, não se importa se você é uma boa pessoa, não se importa se você trabalha duro. Se você gasta mais do que ganha, vai quebrar. Não importa o quão nobre seja a razão. Se você não investe, vai envelhecer pobre. Não importa o quão inteligente você seja. Se você se endivida além da sua capacidade, vai sofrer. Não importa o quanto você ame sua família. As leis financeiras são indiferentes à personalidade. São como a gravidade. Você pode não acreditar nelas, pode achar injusto, pode argumentar, mas se você pular da janela, vai cair. Eu vi pessoas brilhantes, médicos, advogados, engenheiros, destruídas por aritmética simples, não porque eram burras, mas porque achavam que as regras não se aplicavam a elas. E a verdade mais dura de todas, a maioria das falhas financeiras não é matemática, é comportamental. Você sabe o que deveria fazer. Gastar menos, investir mais, evitar dívida, ser paciente, mas você não faz, porque conhecimento não é execução, e execução sob pressão é outra coisa completamente diferente. E quando a pressão chega, quando o mercado despenca, quando você perde o emprego, quando o inesperado acontece, o comportamento vence o conhecimento todo santo dia. Então, se comportamento é o problema, o que acontece quando você realmente é testado? Continue sem prolongar muito 10-12. O mercado financeiro é um maníaco depressivo. Num dia, ele acredita que tudo vai dar certo para sempre. No outro, que o mundo está acabando. E a única coisa que muda entre esses 2 dias é o humor coletivo. Nada de fundamental mudou. As empresas ainda produzem, as pessoas ainda consomem. Mas o preço? O preço oscila como um pêndulo bêbado. E esse é o teste. Não de inteligência, de temperamento. Em 1929, os homens mais inteligentes da América, professores de Yale, banqueiros de Wall Street, herdeiros de fortunas antigas, perderam tudo. Não porque eram burros, mas porque entraram em pânico. Eles compraram ações quando todo mundo estava comprando, venderam quando todo mundo estava vendendo e venderam exatamente no pior momento possível, depois que o estrago já estava feito. Por quê? Porque dor financeira é insuportável. E quando você vê sua fortuna derreter pela metade em semanas, cada célula do seu corpo grita: saia, venda, salve o que sobrou. Mas os que ficaram ricos não foram os que saíram. Foram os que ficaram quietos, os que deixaram o mercado se acalmar, os que esperaram a insanidade passar. Por que humanos sempre vendem no fundo do poço? Porque somos animais de manada. E quando a manada corre, você corre também, mesmo que esteja correndo direto para o precipício. Alavancagem é uma palavra bonita para uma ideia perigosa. Usar dinheiro emprestado para amplificar ganhos, e funciona perfeitamente. Até o momento que te mata. Em 2008, traders experientes, com décadas de mercado, foram destruídos. Não porque fizeram apostas erradas, mas porque fizeram apostas certas, com dinheiro que não tinham. Quando você investe com alavancagem, cada movimento contra você é multiplicado. Um erro pequeno vira catástrofe. E você não tem tempo de esperar a recuperação, porque o banco quer o dinheiro dele de volta agora. Alavancagem amplifica erros, não habilidade, e ainda assim está em todo lugar. Financiamento imobiliário, margem de investimento, empréstimo para empreender. Todos vendem a mesma promessa: você pode ter mais do que merece. Agora, se a alavancagem é tão perigosa, por que está em todo lugar? Porque alguém lucra quando você se endivida. E esse alguém não é você. Existe um estudo fascinante. Investidores que checavam suas carteiras uma vez por ano tiveram retorno maior do que os que checavam todo dia. Muito maior. Por quê? Porque quanto mais você olha, mais você reage. E quanto mais você reage, mais você erra. O mercado sobe e desce todo santo dia. Se você olha todo dia, vai vender no momento errado. Vai comprar no momento errado. Vai tomar decisões baseadas em medo e ganância, não em lógica. Os melhores investidores são frequentemente os menos informados no curto prazo. Porque ignorância protege contra impulsividade.
E se ignorância fosse vantagem competitiva? E se saber menos te tornasse mais rico? As pessoas adoram a fantasia de comprar na baixa e vender na alta, de sair antes da queda, de entrar antes da subida, de cronometrar o mercado perfeitamente. Mas estudos mostram que perder apenas os 10 melhores dias do mercado em 3 décadas pode destruir 60% dos seus retornos. 10 dias em 30 anos. E você acha que pode prever quais são esses dias? Ninguém pode. Timing é uma droga. Te dá ilusão de controle, e quando você finalmente admite que não consegue cronometrar nada, já é tarde demais. Se timing não funciona, o que funciona? Permanecer, sobreviver, não fazer nada enquanto o mundo enlouquece ao seu redor. Mercados não expõem inteligência, expõem caráter. A pessoa que fica calma quando todo mundo está desesperado, que segura quando todo mundo está vendendo, que resiste à tentação de fazer algo, qualquer coisa, só para sentir que tem controle. Essa pessoa não precisa ser a mais inteligente, só precisa sobreviver tempo suficiente para que os juros compostos façam o trabalho. Sobrevivência, não genialidade, cria fortuna. E quem realmente sobrevive? Não os ousados, os prudentes, os chatos, os que todo mundo esquece. Porque no final, vencer não é sobre fazer as melhores jogadas, é sobre não fazer as piores. Os sobreviventes da Grande Depressão não eram gênios. Eram pessoas que tinham títulos do governo e ações que pagavam dividendos. Coisas entediantes, coisas que ninguém queria falar em festas. Mas quando o mundo pegou fogo, essas coisas chatas continuaram pagando. Lentamente, silenciosamente. E quando a fumaça abaixou, eles ainda estavam de pé. Estratégias de sobrevivência parecem conservadoras, até que o desastre chega. Então parecem a única coisa sensata que alguém poderia ter feito. O que esses sobreviventes entendiam que os outros não entendiam? Que riqueza não é sobre maximizar ganhos, é sobre minimizar destruição. Conheço homens que ganharam fortunas e perderam tudo, não por má sorte, mas porque nunca definiram o suficiente. Um deles tinha 10 milhões de reais, poderia ter parado, vivido bem pelo resto da vida, mas continuou jogando, porque 10 não eram 20, e 20 não eram 50. Hoje ele tem dívidas. Sem a definição de o suficiente, não existe linha de chegada, apenas uma corrida infinita em direção a algo que nunca vai satisfazer. Desejo ilimitado garante ansiedade permanente. Você consegue parar de querer mais? Porque se não consegue, você nunca vai ter paz. Não importa quanto ganhe, existe uma diferença entre ser rico e ser livre. Rico é ter dinheiro, livre é não precisar dele. Conheci um homem que largou um emprego de $500 mil por ano, sem drama, sem medo, simplesmente saiu. Como? Porque suas despesas eram baixas, porque tinha margem, porque liberdade para ele não era renda passiva, era obrigação baixa. A maioria das pessoas nunca experimenta escolha real, acham que escolhem, mas na verdade obedecem. Obedecem ao banco, ao chefe, às contas. Liberdade não é nunca trabalhar, é poder dizer não. O luxo mais alto que dinheiro pode comprar não é uma casa, não é um carro. É a palavra não. Não para o cliente arrogante, não para o chefe abusivo, não para o projeto que destrói sua alma, não para qualquer coisa que você não quer fazer. A maioria das pessoas nunca diz não, porque não pode, porque precisa do dinheiro, porque está presa. E, ironicamente, as que mais precisam dizer não são as que menos podem. Se dinheiro compra liberdade, o que você deveria recusar? Os estoicos romanos entendiam algo que esquecemos. Riqueza não se mede em posses, se mede em paz. Sêneca tinha fortunas e escrevia sobre como não precisava delas. Marco Aurélio era imperador e meditava sobre a irrelevância de tudo que possuía. Eles entenderam. Você pode expandir renda para sempre ou pode reduzir desejo uma vez e ter o mesmo efeito. Quanto menos você precisa, mais rico você é. Mas isso não é ensinado, porque não há lucro nisso. Ninguém vende um curso chamado Como Querer Menos. Ninguém faz fortuna te ensinando a ficar satisfeito. A indústria inteira depende de você nunca estar satisfeito. Então vou te perguntar pela última vez, para que serve o dinheiro? Não é para o carro, não é para a casa, não é para o status, é para remover o medo.
medo de perder o emprego, medo de não conseguir pagar as contas, medo de envelhecer dependente, medo de viver à mercê de outros. A função mais alta do dinheiro é comprar a ausência de ansiedade, é acordar e não ter medo, é dormir sem sobressaltos, é caminhar pelo mundo sabendo que você pode sobreviver ao que vier. Não há iate nessa história, não há aplauso, apenas quietude. E no final das contas, quietude é a única coisa que dinheiro pode comprar que realmente vale a pena. Se o dinheiro não te dá como a capacidade de ir embora, você não o possui. Ele te possui. Essa é a verdade que ninguém quer ouvir, mas é a única que importa. Você pode ignorar isso. Pode continuar comprando, pode continuar correndo, pode continuar fingindo que mais vai resolver. Ou pode parar. Agora, definir o suficiente. Construir margem, sobreviver. A escolha sempre foi sua, só que agora você sabe o preço de cada uma.